nós veremos qual é a condição do homem. E é muito importante nós entendermos isso. Condição. Vamos ver que essa é uma condição universal, porque todos estão debaixo do pecado, e vamos ver o que isso significa. Depois veremos que esse é o testemunho das Escrituras. Ela afirma que não há um justo, revelando assim a condição da natureza humana, da condição de todo homem. Por fim, nós veremos a necessidade universal de uma justiça superior e apontaremos então a resposta adequada para esse texto. Veja, meus irmãos, Paulo, ele demonstrou pelas Escrituras Sagradas que todo homem precisa de salvação. Todos. Isso era muito importante para os seus leitores e críticos, assim como também é muito importante para nós, tanto para renovar a nossa fé, a nossa esperança, quanto para aqueles que, porventura, sentiram, experimentaram alguma impressão religiosa por meio do Evangelho, mas ainda não compreenderam a sua condição. Perdão. Nós temos que entender que ou nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ou estaremos debaixo do pecado. Permaneceremos debaixo do pecado e debaixo da ira de Deus. Todos necessitam da graça e da justiça de Deus, que vem por meio do Evangelho de Jesus Cristo e justifica a todo aquele que crê. Para entender a doutrina cristã corretamente, nós precisamos entender e analisar o estado do homem. E por não haver isso, muitas vezes, em muitos locais, é que há um evangelho raso sendo pregado e há conversões duvidosas sendo apresentadas. Vejamos assim, em primeiro lugar, a condição do homem. E aqui eu quero chamar a atenção para uma aparente contradição, e por isso eu fiz questão que nós lêssemos na liturgia o capítulo inteiro. Nós precisamos entender, a primeira coisa, quem é esse nós do verso 9 que Paulo está falando. Será que Paulo está se referindo aos judeus ou Paulo está se referindo aos destinatários da sua carta, os cristãos que viviam em Roma, a igreja de Roma? Se ele estivesse falando eu, Paulo e os judeus, esse fosse o nós, ele não estaria se contradizendo com aquilo que ele começou a escrever no primeiro verso do capítulo 3. Porque nos primeiros 8 versos ele argumenta a respeito da vantagem desfrutada pelos judeus. E a principal dessas vantagens era ser os guardiões dos oráculos de Deus, de ter a palavra de Deus com eles. Não só os mandamentos, mas também a promessa da aliança, a promessa pactual. Eles eram para ser luz para toda a terra. Enquanto aqui no verso 9, o que ele está falando relaciona-se com a posição diante de Deus, tanto dos judeus como dos não-judeus. Então, entenda, o judeu tem privilégio, verso 1, sim, muito. Oráculos de Deus foram confiados a ele, as palavras de Deus foram confiadas a eles, os mandamentos, as promessas, e o Redentor veio deles. E aí Paulo vai de novo dizer, mas há alguma vantagem? E aí essa vantagem diante de Deus, relacionada à salvação, há alguma vantagem? Não, de maneira alguma. Contudo, há também bons argumentos para entender que Paulo, ele estava se incluindo não com os judeus, mas com os cristãos de Roma. Então nós aqui não seria Paulo e os judeus, mas seria Paulo e os cristãos de Roma. Porque veja, antes, até aqui, ele nunca se identificou com os judeus, e depois ele continua falando sobre os judeus em terceira pessoa.
Ele nunca vai usar de novo um nós para se relacionar com os judeus. Ele também já havia estabelecido em detalhes que os judeus não eram superiores aos gentios. Isso já estava estabelecido. Assim, eu concordo que o verdadeiro significado aqui pode ser nós, Paulo e vocês, crentes de Roma, ou mais amplamente, nós, Paulo e nós, crentes em Jesus Cristo, no geral. E a conclusão, então, é clara. O que o apóstolo está perguntando é o seguinte: por natureza, ou por nós mesmos, pelo nosso nascimento, ou pela nossa condição hoje, nós cristãos somos melhores que as demais pessoas? E essa é uma pergunta interessante, porque tem muito cristão que imagina que é superior. Ninguém tem vantagem, ninguém está numa posição favorecida em relação à própria salvação. Não há um justo, nenhum sequer. Olhando para trás, nós concluímos que a resposta à pergunta do verso 9, que poderíamos colocar essa pergunta como: temos nós mesmos alguma coisa que nos proteja da ira divina? A resposta, olhando para trás, é não. Não, de forma nenhuma, porque já demonstramos que todos, tanto judeus como não judeus, estão debaixo do pecado. Verso 9. Por quê? Porque a ira de Deus é revelada dos céus contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Capítulo 1, verso 18. Que é o que Paulo está desenvolvendo até aqui. Não, de maneira nenhuma, porque o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Capítulo 2, verso 2. Não, de maneira nenhuma, porque não há parcialidade em Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Capítulo 2, verso 11. Embora os judeus possuíssem privilégios, estes privilégios não melhoravam a situação deles diante de Deus. Portanto, eu vou encarar o texto como Paulo falando tanto aos judeus como aos cristãos, como a nossa igreja hoje. Embora os judeus possuíssem privilégios, não melhorava a situação deles. Pelo contrário, esse é um ponto muito importante para a igreja. Pelo contrário, os privilégios pioravam, porque com o privilégio vem também a responsabilidade de uma resposta adequada. Assim como é vantagem ser membro de uma igreja. Nem todo membro de igreja é um cristão, mas esse membro da igreja é exposto ao evangelho, participa dos sacramentos, seus filhos são criados debaixo do evangelho. Há muita vantagem sobre aquele que está dentro da igreja, diferente daquele que está fora da igreja. Mas essas vantagens, ter as escrituras, ter ou ser criado por pais cristãos, não podem salvar ninguém. Ninguém. Antes que a graça de Deus fizesse diferença em nossas vidas, todos nós éramos igualmente pecadores, inimigos de Deus, debaixo do pecado e da ira divina. Ou seja, essa é uma condição universal. Paulo continua desenvolvendo aquilo, como eu disse, que ele começou a tratar lá no capítulo 1, verso 18. Eu tenho sempre enfatizado isso. Verso 16, 17, ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, e ele faz um enunciado. Do que é o evangelho? A justiça de Deus que vem por meio da fé e pela fé para todo aquele que nele crê ser salvo. E aí ele começa a dizer, no verso 18, a necessidade do evangelho, e ele vai desenvolver isso
até o verso 20 desse capítulo 3. Ele está afirmando que tanto judeus quanto não judeus, todos estão debaixo do pecado. Todos são igualmente culpados diante de Deus. Essa é a condição de todo homem após a queda de Adão. Todo homem. Nós temos dito que há somente dois tipos de homens: pecadores penitentes, arrependidos, e pecadores impenitentes, não arrependidos. E ambos pecadores. O homem pode estar somente em duas posições: ou debaixo da graça, ou debaixo do pecado. E segundo a palavra de Deus, não existe uma terceira via, um terceiro caminho, uma terceira qualidade. Não existe o quase salvo. Não existe aquele papo de só precisa aceitar Jesus. Segundo as Escrituras, meus irmãos, a pergunta que nós devemos fazer primeiro para entender qual é a condição do homem é a seguinte: este homem, ele pertence a Cristo ou não? Qual é a natureza dele? Ele está no reino de Deus ou está no reino deste mundo? E veja, isso é muito diferente de ele é membro da igreja ou não. Ele vai para o culto, vai para a missa, vai para qualquer lugar ou não. É muito diferente. Não devemos começar, meus irmãos, também pelos detalhes. A gente gosta dos detalhes. Para identificar uma pessoa, nós devemos saber quem é o Senhor dela. Jesus Cristo é de fato o Senhor dela ou não é? Ela está debaixo da graça de Jesus ou debaixo do pecado? Não interessa se a pessoa era isso ou aquilo. Não interessa se a pessoa fez aquilo ou aquilo outro. O que nós precisamos identificar primeiro é se ela é de fato cristã. Se ela morreu para ela mesma. Se ela renasceu, foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus como nova criatura. Isso é muito importante, meus irmãos, porque há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas e, infelizmente, na cabeça dos próprios cristãos, que confundem cristianismo com moralidade. Há uma diferença abismal entre uma coisa e outra. Filosofias podem conduzir um homem a um alto estado de moralidade, mas não podem conduzir o homem a Deus. Pessoas acham injusto, e a gente ouve muito isso, infelizmente, às vezes dentro da própria igreja. As pessoas acham injusto que alguém que aos olhos dos homens seja uma pessoa de moralidade ilibada, seja condenada por Deus. Como que Deus vai mandar tal pessoa para o inferno? Não mentia, não traía ninguém, se dedicava aos pobres, era humilde. Entendem o que isso está apontando, irmãos? Está apontando muita coisa. A primeira delas é um desprezo completo à obra de Jesus Cristo. A segunda delas beira a blasfêmia, dizendo que alguém pode fazer alguma coisa relacionada a Deus sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa, está dizendo às vezes mais sobre a pessoa que está falando isso do que da pessoa que está sendo falada. Porque essa pessoa está vendo alguém com uma moral maior que ela e está apresentando essa pessoa com moral maior para se esconder e dizendo, olha, mas é injusto Deus condenar uma pessoa tão boa. E pensando, meu Deus, eu que não sou tão bom, como escaparei? Irmãos, ninguém será salvo porque tem um alto padrão moral. Nós precisamos entender isso.
Porque não são as obras, não é a obediência à lei que podem salvar, somente Jesus Cristo pode salvar. É um grande erro imaginar que alguém possa ser salvo por sua conduta ou por sua moralidade. E mais sério ainda é esse engano habitar dentro da igreja. Quantas pessoas que vêm aos cultos, não só aqui, obviamente, mas nas igrejas em geral, e elas, por exibirem uma moralidade elevada, às vezes por terem um certo ativismo na obra, trabalham, ajudam, fazem, ofertam, às vezes por serem pessoas bondosas naturalmente, por serem pessoas positivas, alegres, elas são consideradas cristãs. E são tratadas como cristãs, enquanto rumam para o abismo. Pior que isso, elas se consideram cristãs, de tal maneira que acham que não precisam da salvação. E se isso não for dito a elas, elas não entenderem isso, elas mesmas estão se furtando da possibilidade de serem salvas. Veja, o apóstolo começou argumentando sobre a necessidade do evangelho, capítulo 1. Depois ele falou sobre como os pagãos são indesculpáveis e foram entregues por Deus à condenação. Final do capítulo 1, aquela sequência terrível, e Deus os entregou a isso, aquilo e aquilo outro. Depois Paulo fala sobre os não-judeus que têm certa moralidade e sobre os judeus que julgavam-se melhores que os outros e condenavam nos outros aquilo que eles mesmos faziam e achavam que com isso estavam desculpados. A conclusão é que todos estão debaixo do pecado. Segundo a Bíblia, essa é a verdade sobre todos quantos nasceram neste mundo após a queda. Todos. As crianças não nascem inocentes. O seu filhinho lindo, bonitinho, amado, que eu amo beijar antes do culto, ele não nasceu crente. Essa coceira nas costas dele não é uma asinha que está nascendo. Pode ter certeza. Os povos selvagens também não são inocentes. Isso causa uma confusão. Como Deus vai julgá-los? Paulo deixou muito claro. Aqueles que pecaram com a lei serão julgados pela lei. Aqueles que pecaram sem a lei serão julgados sem a lei. Mas serão julgados porque não há um justo. Não há povos selvagens inocentes. Esse mito do bom selvagem, isso é uma ideia filosófica, antibíblica e que é desmentida pela prática. O filho do crente nasce tão pecador quanto o filho do ímpio. Mas veja, ele tem vantagens. Vai ser criado num lar diferente, sob uma educação diferente. Ele tem vantagens. Mas assim como o povo judeu, essas vantagens podem piorar a sua situação. Essa, meus irmãos, é uma condição universal, porque por descenderem de Adão, todos estão debaixo do pecado. É assim que Paulo termina o verso 9. Vamos entender isso? Apesar de tudo que foi dito até aqui, é muito interessante nós notarmos que essa é a primeira vez que Paulo usou o termo pecado na sua carta. Capítulo 3, verso 9. E olha que nós já estamos há 2 anos expondo isso aqui, a gente já bateu muito em pecado. Mas é a primeira vez que ele usa este termo especificamente. E nós temos que identificar uma diferença que há entre pecado e pecados. O Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo. Não veio tirar pecados do mundo. Pecado, quando está no plural, refere-se a coisas erradas que nós fazemos.
É a injustiça gerada pela impiedade, de Romanos 1,18. Quando está no singular, refere-se à nossa natureza caída, refere-se à impiedade, que gera toda injustiça. Paulo raramente usa o termo no plural, no sentido de transgressões isoladas, mas ele usa muito no singular, como um estado, uma posição, como a causa de toda injustiça dos homens. Assim, meus irmãos, todos estão debaixo do pecado, significa que todos estão sob o seu domínio, totalmente escravizados, dominados pelo pecado. John Stott vai dizer que é quase como se Paulo personificasse o pecado, apresentando ele como um tirano cruel que mantém a raça humana cativa na culpa e debaixo de julgamento. Veja, os homens estão debaixo da culpa do pecado, como estão debaixo de uma sentença sobre eles, como estão debaixo de um jugo opressor que escraviza, como estão debaixo de um fardo que os esmaga. Portanto, o pecado não são apenas atos, mas é um senhorio sobre o homem caído, sobre o homem que não está debaixo da graça. Isso é muito importante, porque pecados, atos pecaminosos, o homem debaixo do pecado, fora de Cristo, e o homem debaixo da graça, ambos cometem. Mas a condição aqui é outra história. Grande parte dos pecados diz respeito à moralidade. Não é verdade? Mas a moralidade, ela diz respeito ao relacionamento com o próximo. Ninguém é moral sozinho. Moral é algo que você tem que viver em sociedade. Então, é uma questão social. E pode ser relativizada conforme a sociedade que você está inserido. E aí nós ouvimos coisas tipo, isso que vocês chamam de pecado, isso é relativo. Isso é história de um livro muito antigo, que deve ser até fábula. Porque veja, estudos sobre o comportamento de tal povo ou de tal cultura mostram que para eles, aquilo que vocês chamam de pecado é algo normal, é algo natural, às vezes é até algo bom. Por que eles estão errados e vocês estão certos? Porque quem está com a Bíblia está certo. Se souber interpretá-la, né? Bíblia é igual um paletó, qualquer um pode vestir. Mas nem todos ficam bem com. Contudo, veja, o apóstolo aqui está apontando para um problema muito mais profundo do que moralidade. Ele está apontando para a natureza do homem. Essa é a grande questão. Pecado é a impiedade. Pecado é a base que gera injustiça. Então, mesmo que a pessoa seja respeitável moralmente, ou que ela relativize o seu comportamento pela cultura ou pela época, os tempos mudaram, agora é normal as pessoas, as mulheres andarem, por exemplo, de calcinha e sutiã colorido na frente dos outros. Antigamente não, mas isso agora se chama biquíni, é os tempos. E relativizar essas coisas e adaptando essas coisas, os tempos são outros. Nós já saímos daquelas coisas antigas. Por que mulher não pode pregar o evangelho? Por que homem não pode casar com homem? É normal na sociedade. Nós estamos vendo que o mundo não caiu. Estas coisas podem ser relativizadas pela cultura, pela época. Os homens podem se justificar afirmando que esse meu comportamento não prejudica ninguém, me deixa quieto. Se prejudica alguém, prejudica somente a mim. Então viva a sua vida, que eu vivo a minha vida. Essas pessoas, elas ainda estão com um problema grave. Porque elas estão vivendo em desacordo com aquilo que Deus chamou-as a ser. Essa é a grande questão. Porque elas estão aquém da glória de Deus.
Paulo vai trabalhar isso no verso 23. E esse verso nós vamos ver com muito cuidado. Porque todos pecaram e destituídos estão. Melhor traduzido como carecem. Ou melhor ainda traduzido, não alcançaram o padrão, estão aquém da glória de Deus. Essa é a verdadeira razão do pecado que vai gerar os outros pecados. Ser um membro de igreja, portanto, não gera nenhuma vantagem com relação à salvação. Porque mesmo que tenhamos a Bíblia, venhamos aos cultos, tenhamos entendido a mecânica das doutrinas, principalmente as doutrinas da salvação, se nós apenas defendermos essas doutrinas, mas não crermos verdadeiramente nelas, não confiarmos nelas, não descansarmos nelas, não dependermos delas, nós continuaremos na mesma condição, condenados debaixo do pecado. E para sair dessa condição, nós precisamos de algo mais. Nós precisamos que a nossa natureza seja transformada. E qual é o homem que pode transformar a própria natureza? A palavra de Deus vai dizer, pode o etíope mudar o tom da sua pele? Ou o animal tirar as listras do seu pelo? Porque não importa quem sejamos ou o que façamos, todos os homens nascem debaixo do pecado. Paulo agora ele vai provar isso pelas Escrituras, naquilo que os estudiosos chamam de uma galeria de provas. E assim, em segundo lugar, vejamos então o testemunho das Escrituras. Como está escrito? Paulo, ele articulou aqui uma série de citações do Antigo Testamento que acusam o caráter, a conversação e a conduta de todos os homens. Caráter, natureza, conversação e conduta de todos os homens. Note que dois se submetem ao primeiro. Ele exibiu uma galeria de versos que revelam a natureza do homem sob o domínio do pecado, conforme as Escrituras. Sua mente, não há quem entenda. O seu coração, não há quem busque a Deus. E a sua vontade, não há quem faça o bem. Primeiro, então, ele faz uma avaliação geral do estado do homem em pecado, sua condição, sua natureza. E depois uma avaliação particular do pecado em ação. E hoje, nós veremos somente a avaliação da condição do homem. Nós já vimos o verso 9, agora vamos focar no verso 10. Era essencial para o povo que era guardião dos oráculos de Deus, assim como é essencial para nós, que Paulo citasse as Escrituras. E é isso que ele faz. Como está escrito. Era como se ele dissesse assim, olha, é isso que as suas próprias Escrituras estão afirmando. Não fiquem bravos comigo. É a palavra de Deus. Então, além da autoridade apostólica, Paulo usou a autoridade que todo judeu ou cristão deve reconhecer, as Escrituras sagradas. Somente as Escrituras, como única regra de fé e prática. Pastores, mestres e professores devem seguir o exemplo do apóstolo, deixando de lado suas opiniões e falando somente aquilo que está escrito. Então não é Paulo que está acusando todos os homens. É muito dito, né? Paulo é misógino, ele não gosta de mulheres. Paulo é mal amado, ele fala da humanidade toda. Não é Paulo. É a palavra de Deus. Note que nesse trecho que nós lemos, Paulo ele utilizou 9 vezes palavras como nenhum ou todo. Todo, englobando todos ou nenhum, não excluindo ninguém. Demonstrando assim a universalidade do pecado na humanidade. São termos que nós não temos como ir contra. Não há um justo. Se houvesse um,
Não seria uma contradição, seria uma negação. E aí nós teremos que dizer que Paulo mentiu, que a palavra de Deus mentiu. Longe de nós tal coisa. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. A voz de Deus inerrante. Vox Dei. Então, se algo está escrito nas Escrituras, nós devemos crer. E o que ela diz sobre os homens? Não há um justo. Nenhum sequer. Ô pastor, não tem uma coisa melhor que ela diga? Eu e minha esposa, a gente frequentava uma igreja que tinha um mantra. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Claro, fé, né? Glória a Deus. Mas eles olhavam só para as promessas, então não discordo deles. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Filho de Deus, adotado em Cristo Jesus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Paramos por aqui. Alvo da oração do sumo sacerdote, que era o Cordeiro de Deus, que é filho de Deus, que morreu por mim, dizendo: Pai, o amor que tu me amaste, é que tu vai amar eles. O mesmo amor de Cristo a nós. Glória a Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas há um porém, a Bíblia fala mais. Ou para nós entendermos esse amor do Pai derramado por meio do Filho do qual nós somos alvos, primeiro nós temos que entender o que ela diz que nós nascemos sendo. É a nossa natureza. A Bíblia diz que eu sou nova criatura, mas eu não posso ser nova criatura se não entender que eu fui, eu era, e talvez alguns ainda são, velha criatura. Antes de falar sobre detalhes específicos da natureza pecaminosa do homem, Paulo ele faz esse enunciado. Ele citou aqui o Salmo 14, verso 1 e verso 3. Ele cita da Septuaginta, que é a versão grega, que aí é o 13, é o que os católicos romanos usam. E ele substituiu a expressão não há quem faça o bem, que ele usou no verso 12, ele substituiu aqui no verso 10, nessa primeira citação, por não há um justo nenhum sequer. Muito provavelmente ecoando Eclesiastes capítulo 7, verso 20, que diz: não há nenhum homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O que significa isso? Será que isso significa que todas as pessoas desenvolvem e exercem a totalidade da sua potência, da sua capacidade de ser mal? Será que é isso? Será que nós somos a humanidade toda um bando de ogro, um matando os outros? Mais ou menos é, né? Mas vamos olhar com bons olhos. Não é tanto. A gente encontra alguns ogros melhorzinhos ali. Os nossos ogros não são como os ogros. Para entender isso, primeiro nós precisamos entender o que é ser justo conforme as Escrituras. A gente precisa estabelecer isso. Não me interessa o que você ou eu pensamos de justiça. Interessa o que é justo conforme as Escrituras. Se o pecado é transgressão da lei, como o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, justo é aquele que vive em perfeita conformidade com a lei de Deus. Aquele que vive como Deus deseja que o homem viva. Deu ruim logo no começo. Essa é a grande questão tratada lá em Romanos 1, 18. A ira de Deus, demonstrada, derramada diariamente sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Observe o seguinte, meus irmãos. Nós gostamos de olhar uns para os outros e muitas vezes para nós mesmos. Para nós mesmos a gente gosta de olhar mais no espelho do que internamente, né? No espelho a gente bota uma maquiagem, pinta o cabelo, joga o cabelo para o lado, deixa a barba crescer e acha para dentro, aí deixa quieto. Mas Paulo ele faz diferente. Paulo ele, para entender o que é justo e para entender a condição do homem, ele não diz assim, vamos olhar para nós. Ele começa com Deus, onde nós devemos começar. A questão sempre começa com Deus, irmão. O apóstolo ele colocou toda a humanidade diante de Deus, de um Deus que é justo,
que é santo. Então ele afirmou que a ira de Deus está sendo derramada sobre toda impiedade e injustiça. Veja, quando Jesus foi questionado sobre qual era o grande mandamento, lá em Mateus 22, ele não disse assim, olha, o grande mandamento é faça isso, faça aquilo, seja isso, seja aquele outro, melhore isso, melhore aquele outro. Olhando para os mandamentos da Escritura, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E aqueles que gostam de dizer que com isso Jesus anulou toda a lei, eu gosto de lembrar de Calvino, que dizia, como se amar a Deus de todo o coração, toda a força, todo o entendimento fosse simples, fácil ou possível para qualquer um de nós. Portanto, mesmo que alguém tenha uma moralidade ilibada, mesmo que essa pessoa seja amorosa, gentil, caridosa, honesta, se ela não amar a Deus sobre todas as coisas, e se o seu modo de viver não for vivido pela fé, porque tudo que não é feito por fé é pecado, e se as coisas que ela faz e o modo que ela vive não é para a glória de Deus, então é para a glória de outra pessoa, essa pessoa não é justa diante de Deus. Entenderam? Quem é? Paulo responde, ninguém, não há. O texto está afirmando que desde a queda nunca houve um justo. A queda de Adão corrompeu toda a natureza humana. O pecado de Adão, como nosso representante federal, é o pecado de cada um de nós. Nós estávamos nele. Todo aquele que nasceu neste mundo desde então é pecador e carrega a natureza pecaminosa de Adão. Tanto Abraão, o amigo de Deus, como Enoque, que andava com Deus e foi transladado aos céus. Tanto Paulo, que está escrevendo, quanto os outros apóstolos. Até mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por não entender isso, é que as pessoas se acham justas. Ou uma corruptela dessa justiça própria é, veja, eu não sou perfeito, mas eu não sou tão ruim quanto fulano. Ou seja, sou melhorinho. Mas é ruim, mas tem pior. São as desculpas da justiça própria. O que todos precisam entender é o que as Escrituras afirmam. Não há um justo. Eu já contei aqui diversas vezes, vou contar de novo, o pior evangelismo que eu já ouvi. Porque isso é sintomático disso que nós estamos tratando. Um daqueles evangelismos com um show musical, e aí no meio do show para a música, e aí o evangelista pega o microfone e se dirige às pessoas que estavam curtindo até então boa música e faz um apelo para aceitar Jesus. E aí, normal. Aí esse evangelista, ele faz o apelo falando mais ou menos assim, olha, eu não roubava, eu não usava drogas, eu não era promíscuo. Então, assim, na minha vida, aceitar Jesus não mudou muita coisa. Jesus pode salvar você que está vivendo isso, aquilo, aquele outro. É algo tão abominável isso, e ao mesmo tempo tão digno de dó. Note, esse rapaz, ele achava que ele estava evangelizando quando ele dava mostras claras que ele mesmo não tinha entendido absolutamente nada do evangelho. Ele achava que por ter uma vida correta, ele não era um pecador. Jesus, então, não mudou a sua vida, não regenerou. Jesus foi algo que ele acrescentou à sua vida. Jesus foi um extra. Como o brasileiro gosta de usar o inglês de forma errada,
um plus a mais. Entender isso, meus irmãos, é libertador. É necessário por um lado, mas é libertador. Porque muitos dentro da igreja se sentem inferiores diante daqueles testemunhos, sabe? Aquelas pessoas que eram muito más, aquelas pessoas que, eu fiz pacto com o próprio Satanás, eu matava, eu roubava, os caras traziam um navio de droga só para mim, eu fazia isso, as pessoas ficam ali sedentas, querendo ouvir quanto de mal que essa pessoa fazia. E geralmente esse tipo de demonstração é 1 hora de preleção, onde 55 minutos se fala tudo que essa pessoa fez de errado, aí na reta final, em 5 minutos, ela diz que Jesus mudou a vida, e aí faz o apelo, e depois pede oferta. E não é isso que nós queremos saber e precisamos saber. E aí as pessoas, quando ouvem isso, e isso é comum, mais comum do que eu gostaria que fosse verdade, as pessoas se sentem inferiorizadas. Eu não tenho um testemunho assim. Eu não vi essa mudança na minha vida. Eu não saía de casa para matar pessoas, agora eu saio para alimentar pessoas. Eu era uma pessoa normal. Eu trabalhava, eu estudava, e eu entendi uma hora que eu estava errado, e aí eu estou na igreja, mas parece que falta alguma coisa. Meu testemunho está incompleto. Meu irmão, não está. Não precisa disso. A minha vitória hoje é se todos sairmos daqui entendendo o seguinte, que todos nós éramos também maus, estávamos mortos em delitos e pecados e éramos, por natureza, inimigos de Deus, Efésios capítulo 2. Nós não precisamos atingir certa potencialidade de mal para estar na situação que Paulo está denunciando aqui. Todos são pecadores, não há um justo. Isso é importante para entendermos também a nossa posição. Nós somos justos porque fomos justificados por Cristo. Ou seja, sem Cristo, permaneceríamos debaixo do pecado. Então, sendo que o que tu tens eu não tenha recebido, e se recebeste, por que te glorias? Paulo vai argumentar. Nós não podemos olhar para os outros, principalmente para o não cristão, com um olhar de superioridade. Pelo contrário, nós devemos ter misericórdia e humildade, reconhecendo que sem Cristo nós merecíamos a eterna condenação, e aqueles que estão nessa condição são dignos de misericórdia. Infelizmente, o espectro político, essa polarização política, fez com que nós ficássemos mais duros ainda nisso. Portanto, meus irmãos, não há nada mais maravilhoso na salvação de uma pessoa do que de outra. Não há. Esse aqui é um crente tipo A. Ele era isso, aquilo, aquele outro. Há pouco tempo saiu uma moda nos Estados Unidos, se não me engano, com umas camisetas assim, ex-gay, ex-adúltero, não, porque aí a pessoa que está nessa situação vai se identificar com aquilo. Querido, todos estão debaixo do pecado. Não há nada mais maravilhoso na salvação de um do que de outro. Não importa se a pessoa era a mais terrível pecadora, ou se ela era filho de um pastor, filho de um crente. Todos nasceram debaixo do pecado. Não havia justiça em nenhum. E todos necessitavam da graça. Inclusive, volto nesse argumento, é mais difícil de uma pessoa que se acha justa se arrepender do que alguém que esteja vivendo escandalosamente no pecado. Nós sabemos disso e muitos de nós vivemos isso. É muito pior, porque veja, um deles, no fundo, ele reconhece sua miséria. Quando a cabecinha vai no travesseiro, não importa se a pessoa vive de bravatas, mas quando ela bota a cabecinha no travesseiro, eu vivi isso. E aí você pensa,
eu sou uma porcaria, minha vida é uma porcaria, isso é tudo uma ilusão. Ela sabe disso, mas o outro não. O outro está agarrado em sua justiça própria. O outro está achando que não precisa do médico. O outro não tem ouvidos para ouvir e continua injusto. Assim importa que nós entendamos que todos são pecadores e que é a mesma graça que pode salvar cada um desses pecadores que se arrependerem dos seus pecados, que é a mesma medida de graça, que é o mesmo Salvador. E glória a Deus por isso. Quero reforçar ainda a condição da natureza humana. Veja, o puritano Matthew Henry, ele diz o seguinte, isso aqui é sério. Deus, quando ele mesmo tinha feito tudo, ele olhou para tudo que havia feito e viu que tudo era muito bom. Nós conhecemos isso lá de Gênesis. Mas agora que o homem arruinou tudo, ele olhou e viu que era muito ruim. O julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Hoje já temos demonstrado que todos, diz Paulo, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Por consequência da queda, o homem se separou de Deus. A sua natureza foi completamente corrompida, não foi um pouquinho, foi completamente, sendo merecedor da morte, tanto física quanto espiritual. A Confissão Belga, no capítulo 15, que fala sobre o pecado original, diz o seguinte: pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu por todo o gênero humano. Este pecado, notem, não é pecados, este pecado é uma depravação de toda a natureza humana e um mal hereditário, com que até as crianças no ventre de suas mães estão contaminadas. É a raiz que produz no homem todo tipo de pecado. Por isso é tão repugnante e abominável diante de Deus, que é suficiente para condenar todo o gênero humano. Precisamos entender isso corretamente para entendermos a doutrina cristã. Antes de considerar as manifestações do pecado, nós devemos considerar o nosso estado e o estado dos homens. Paulo falou primeiro do estado real do homem, da sua condição, da sua natureza, e depois das consequências desta condição. Essa é a base do evangelismo bíblico. E aqui nós entramos numa questão muito importante. Evangelizar, meus irmãos, não é simplesmente fazer uma afirmação positiva sobre aquilo que o evangelho pode fazer ou das consequências positivas na vida daquele que crê. Isso não é evangelizar. Evangelizar é mostrar a necessidade que as pessoas têm de um redentor. É proclamar a condenação primeiro para depois proclamar o Salvador e a redenção que ele obteve na cruz. Por conta disso, eu sempre enfatizo que não existe pregação das boas novas do Evangelho sem primeiro a pregação das más novas da lei, das más novas, no caso aqui, do estado do homem. A gente não pode começar pela cereja do bolo. Nos últimos dias, minha esposa me mostrou, e eu depois vi mais alguma coisa, alguns vídeos de pastores aqui da nossa região, homens de Deus. Eles não estavam falando nenhuma bobagem, estavam pregando. E eles estavam falando algo mais ou menos assim: você pode ser salvo porque Jesus morreu na cruz por você. Basicamente, os três que eu vi falaram isso. Você pode ser salvo, Jesus morreu na cruz por você e tal. Parece certo. Parece certo. Mas falta uma importante questão. É incompleto. Por que eu deveria ser salvo? É a pergunta que a pessoa que está ouvindo isso vai fazer. Lembram daquela tirada do Sproul na universidade? O evangelista chega para ele e diz, o Sproul não era crente ainda, você já é salvo? Ele, salvo de quê?
O evangelista trava, tela azul. Não estava preparado para essa pergunta. E mais importante ainda, do que eu vou ser salvo? Veja, proclamar que Jesus morreu por alguém não adianta nada se essa pessoa perguntar o seguinte: o que tem isso a ver com a minha vida? Eu não conheço Jesus, eu não pedi isso para ele. Ou ainda diga algo tipo: não, ok, eu entendi. Mas veja, o que eu preciso de fato é de cura para o meu filho. O que eu preciso de fato é que a minha esposa volte para casa. O que eu preciso de fato são de recursos para pagar as minhas dívidas. O que a morte desse Jesus tem para me oferecer com relação a essas coisas? Se as pessoas não compreenderem que estão debaixo do pecado e da ira divina, o evangelismo será inútil. Portanto, não basta pregar que Jesus morreu pelo pecador. O pecador precisa ouvir e ter plena convicção da sua condição, do seu estado, da sua natureza, da sua culpa, da sua condenação e da sua necessidade urgente. Não adianta falar do amor de Deus para as pessoas que acham que merecem o amor de Deus. Entende isso? Jesus te amou tanto que morreu. Como eu sou importante. Não é isso. Você colocou a carroça na frente dos bois. O amor de Deus que nos chega por meio de Cristo derramado pelo Pai é um amor imerecido. Ele nos amou primeiro quando éramos seus inimigos. É um amor que cobre multidão de pecados. É um amor que se entrega. É um amor que entrega o próprio Filho. Sem esse entendimento, falar sobre o amor de Deus é embalar o pecador no seu pecado. Porque o deixa achando que ele é bom o suficiente. E que Jesus veio para dar uma ajuda para ele ser salvo. Jesus não veio ajudar ninguém. Ele veio fazer algo. Nós estamos lendo comunitariamente Hebreus. Ele cumpriu, ele fez a sua obra como sumo sacerdote eterno, como único mediador. E o que ele fez depois? Assentou-se à destra do Pai. Sua obra está completa. Ele não veio dar uma ajuda. Dr. Lloyd Jones afirmou algo que nós não devemos hesitar em dizer. A evangelização que não comece com uma chamada ao arrependimento e a convicção do pecado não só é errada, mas é antibíblica. É por isso que há tão pouco evangelho sendo pregado. Há muita palestra motivacional, muita psicologia de boutique, muita autoajuda, muito moralismo, muito comércio sendo feito com a fé e muita gente aplaudindo isso, achando que isso é o normal, achando que isso é pregação bíblica, achando que o que importa é que eles estão falando de Jesus. A grande questão para nós, que o apóstolo está declarando é: estamos debaixo da graça ou debaixo do pecado? O problema do homem é esse, o pecado, a sua natureza. As igrejas estão olhando para pequenos problemas, não para o problema do homem. Estão olhando para as consequências, não para a causa delas. O problema do homem é o pecado. Não é o que ele faz de errado. Você pode corrigir, tentar corrigir o que faz de errado, mas se você não ir na fonte, essa fonte vai continuar jorrando pecados, no plural. E não adianta você ficar com panos secando essa fonte. Essa fonte tem que ser transformada. Não é a doença, não é o parente doente, não é a saudade de alguém que partiu, não é o seu divórcio, não é a sua falência, não é as suas dívidas, o seu desemprego, não são as suas dificuldades de relacionamento, não são nem mesmo os seus vícios. O problema é a natureza. As palavras de Paulo foram bastante pessoais, tanto que um teólogo botou da seguinte forma: pois se não há um justo,
então eu não sou justo. Se não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus da forma pela qual se deve buscar a Deus, então eu não entendo. Eu não busco a Deus da forma que deveria buscar. Se todos se extraviaram, então isso inclui a mim. Eu me desviei do caminho. Se não há absolutamente quem faça o bem, nenhum sequer, então eu também não faço bem algum. Isso é se apropriar. Eu, não é o outro. Não são todos. Se é todos, inclui a mim. E se isso vai fazer efeito em mim, é pessoal. Da mesma forma, Jesus não veio salvar pecadores. Ele veio me salvar. Ele veio te salvar. Você não vai por atacado. Você vai individual. O sumo sacerdote ia com as pedras representando as tribos. Nosso sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos com o nosso nome sobre o seu coração. Devemos dar graças a Deus, meus irmãos, porque a carta aos Romanos não acaba neste ponto. Essa aqui é a primeira metade do Evangelho. Paulo afirmou ainda que vai desenvolver a salvação por meio da fé. Pela justiça que vem de Deus, por meio de Cristo, concedida por graça, para justificar o homem caído, que passa então a viver pela fé. O texto ainda não está trabalhando dessas graças, mas eu não quero encerrar aqui sem apontá-las para ela brevemente como aplicação. Então vejamos a necessidade universal. Primeira coisa, todo homem está condenado. Paulo atacou a confiança que o homem tem em si mesmo. É a graça comum de Deus que não permite que os homens atinjam a plenitude da sua própria potência, capacidade de fazer mal. Se Deus não restringisse o mal, nós estaremos nos matando uns aos outros, porque todos estão debaixo do pecado. A queda atingiu todo o homem, e o homem todo. Não há um justo, nenhum sequer. A ira de Deus paira sobre todos, porque todos são pecadores. Nós precisamos entender e crer nesta verdade. Em segundo lugar, temos que entender a incapacidade do homem. O cristianismo é diferente das outras religiões, porque as outras religiões ensinam que o homem é bom. Religiões materialistas defendem uma visão política, socialista, filosófica, ensinando que o mal do homem é o outro, é nunca ele mesmo. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. O mal é o outro. O homem nasce bom, mas ele é escravizado, acorrentado por todos os lados. E é por isso que ele faz coisas erradas. Você já ouviu essa filosofia? O homem é uma vítima da sociedade, é isso que está sendo dito. É uma vítima da sociedade, uma vítima da condição familiar, uma vítima financeira, uma vítima educacional. Falta educação. Com educação o povo vai melhorar. E são estratégias políticas, mas é isso que tem sido ventilado em muitos púlpitos. Dessa forma, muitas igrejas ensinam que a redenção seria pela melhoria da educação ou a melhoria das oportunidades financeiras e acabam vendendo então bênçãos materiais para tornar essa humanidade melhor. Mas nós precisamos entender que o mal do homem não será resolvido com dinheiro, nem com educação, nem com sistemas políticos. Religiões legalistas que ensinam regras para a salvação, ou universalistas que ensinam que todos serão salvos, ou relativistas que ensinam que não há uma verdade objetiva e todos os caminhos levam a Deus, também não vão resolver o problema. O problema está no próprio homem, na sua condição, na sua natureza. Ele não é justo e é incapaz de mudar essa condição diante de Deus, independente daquilo que ele faça, que ele pense, que ele sinta ou que venha a fazer. O pecado escraviza a sua mente, a sua vontade, as suas afeições.
nenhuma obra pode libertar o homem desse domínio de debaixo do pecado. Então vemos a necessidade, em terceiro lugar, do arrependimento. O arrependimento envolve reconhecer, confessar e abandonar o pecado, sendo necessário analisar a raiz do pecado, não simplesmente ficar podando o pecado, os pequenos consequências, mas cortando essa raiz. Lembram do reverendo Josafá? Morrer para nós mesmos. Somente assim poderemos ser regenerados. O problema não é somente o que você faz, isso é apenas o sintoma daquilo que você é. Nós precisamos entender que fora de Cristo todos estão debaixo do pecado, para entender como nós somos rebeldes à lei e ao amor de Deus, para então entender e haver, de fato, em nossos corações, um verdadeiro arrependimento. Sem reconhecer isso, não pode haver verdadeiro arrependimento. E sem arrependimento, não pode haver salvação. Agora não basta nos arrependermos. Nós precisamos entender que há uma necessidade de uma justiça maior, a justiça de Cristo. Paulo, ele destruiu qualquer expectativa de alguém ser justo diante de Deus por meio de uma boa obra, por meio de uma obediência à lei, da sua moralidade, de uma caridade, ou de merecimento, ou de nascimento. Nada disso importa. Em Efésios ele vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie. Precisamos reconhecer a nossa condição e mudar, meus irmãos, a nossa atitude com relação à nossa justiça própria. Parar de apresentar desculpas, parar de tentar nos justificar. Cada vez que nós tentamos nos justificar, nós colocamos a justificação de Cristo de lado, dizendo que nós não precisamos dela. Veja, eu errei, mas porque o outro fez. Veja, eu errei por causa disso, daquilo. Nós estamos colocando o perdão e a justificação de Deus de lado. Nós precisamos entender, não há um justo. Somente a justiça exterior de Cristo Jesus, imputada a nós, concedida a nós pela graça do Pai, no poder do Espírito Santo, é que pode nos salvar. Paulo vai dizer em outro lugar, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo é que nós encontramos a nossa justiça, a justiça que vem de Deus. O pecador deve reconhecer a sua miséria e confiar unicamente na graça divina revelada por Cristo. É o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, diz Paulo. Por quê? Porque no Evangelho é revelada essa justiça que vem de Deus. E vem como? Pela fé para a fé, conforme está escrito. Se está escrito que não há um justo, também está escrito que o justo viverá pela fé, ou pela fé viverá o justo. Quanto maior for o nosso entendimento sobre a nossa condição sem Cristo, maior vai ser o nosso entendimento do amor imerecido, da graça, da compaixão, da misericórdia do Pai, derramada amorosamente e abundantemente e suficientemente sobre nós por meio do Filho. Última aplicação, precisamos compreender e descansar, porque a nossa necessidade foi suprida por Cristo. Quando nós somos confrontados com o problema da nossa natureza, nós devemos olhar para Cristo. Paulo escreveu em outro lugar, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Por quê? Por que isso? Porque no Evangelho é revelada a justiça que vem de Deus. Irmãos, nós precisamos entender, crer e descansar e depender que Cristo fez o que era necessário para nós
e o que era impossível que nós fizéssemos. Ele viveu em perfeita obediência à lei de Deus. Ele morreu em nosso lugar por causa da nossa condição, por causa da nossa natureza, carregando a nossa culpa. A nossa justiça é a justiça dele, imputada, acreditada a nós pelo Pai. Somente a graça divina em nos atribuir essa justiça, que é revelada no Evangelho, é que pode, então, mudar a nossa condição, mudar a nossa natureza. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus.